o nosso Deus. Boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja sobre todos vocês. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo 6. Eu só vou ler o verso de número 4 e 5, mas eu quero que você se comprometa depois, na sua casa, a ler o capítulo todo. Temos muito para conversar aqui, e gostaria que você pudesse depois ler o capítulo 6 de Deuteronômio, todo ele. Eu quero frisar apenas o verso de número 4 e o verso de número 5. Nós vamos ler juntos, vamos lá? 6, 4 e 5, vamos lá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Verso 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pai Santo, já podemos louvar o Senhor, já podemos, ó Deus, trazer dízimos e ofertas, cantamos louvores, ó Deus, lemos textos da Tua Palavra, Salmos e Filipenses, por carta paulina. Agora, Deus, fala ao nosso coração por meio das Escrituras Sagradas. Deus, que a nossa mente esteja cativa à Tua Palavra e à Tua presença, para discerni-la, para entendê-la e para aplicar as verdades, ó Deus, à nossa vida, ao nosso dia a dia e à nossa expressão de fé. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, unidade de Deus revelada na Trindade. Essa é a nossa fala aqui nesta noite. A unidade de Deus revelada na Trindade. Deus é o modelo para nós de comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. E me faz refletir também que todas as vezes que nós mencionamos, irmãos, o nome de Deus, deve haver em nós a mesma consciência que os judeus, que tamanho o temor e o tremor de citar o nome de Deus, não ousavam a escrever e a nem mencionar o nome de Deus. Por isso que os judeus usam o tetragrama, que são 4 consoantes da Bíblia hebraica, do alfabeto hebraico, praticamente palavras impronunciáveis, tamanho o temor que os judeus tinham acerca de mencionar e até de escrever o nome de Deus. Então, quando nós falamos de Deus, deve haver em nós uma tamanha reverência, um senso da santidade de Deus e da nossa fragilidade, que deve brotar em nós, deve vir sobre nós um grande temor. Então, é com temor e tremor que falo nesta noite acerca desse Deus que nós servimos, que nós cantamos, que nós celebramos e viemos aqui para juntos adorar. Deuteronômio, irmãos, significa repetição. Portanto, esse livro que nós acabamos de ler tem como tese, ou como tema, a palavra repetição. É a segunda repetição, é a segunda menção acerca da Torá, acerca da lei de Deus. E aí nós temos nesse capítulo, irmãos, algumas coisas que são muito preciosas, como nós temos aqui o Senhor dando para o próprio povo hebreu, por meio de Moisés, essa palavra preciosa, onde Deus fala: Israel, ouça, 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 versos de número 3 e verso 4, ouve Israel, eles deveriam ouvir o Senhor, eles deveriam também amar o Senhor, eles deveriam inculcar na mente esses estatutos, essa palavra que Deus deu para Moisés ali no Sinai. Eles deveriam também falar dela, propagar essa palavra. Eles deveriam também atar, prender ao corpo textos das Escrituras. Eles deveriam também escrever nas portas, nos umbrais das portas, ou seja, nos portais, as Escrituras sagradas. Eles deveriam guardá-la. Eles deveriam também temê-la, reverenciá-la. Eles deveriam também servir ao Senhor, e bem como ter um temor tamanho, que eles não deveriam tentar o Senhor de hipótese alguma. E por fim, irmãos, eles deveriam fazer aquilo que era reto, porque a palavra de Deus assim o diz, e eles deveriam cumprir os estatutos. Se você estudar, se você se comprometer, quando chegar em casa ou
no meio da semana, lê o capítulo de número 6 de Deuteronômio, você vai encontrar essas descrições. Essas ordens não são opções para o povo de Deus. Eram ordens que Deus estava dando por meio de Moisés. E no verso de número 4, nós temos essa descrição. Israel, ouça, ouve, Israel, ouve o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. 3 considerações, irmãos, importantes. Porque Deus existe, e Ele dá vida e movimenta tudo o que existe, não pode haver senão um único Deus, pois há somente uma causa primeira, e essa causa primeira é Deus. Os povos, na verdade, revelam que tem uma necessidade de servirem a um Deus, e os povos, então, vão buscar, de alguma forma, de maneira errada, servir e adorar algum Deus falso. Por exemplo, nós temos os persas, que são os iranianos, que cultuavam o Deus Sol. Nós temos aí Hormuz, que é um mestre, o Deus Criador, segundo os persas. Vocês certamente já ouviram falar de um país chamado Irã. Lá eles cultuam o Deus Sol. Se nós olharmos, irmãos, na cultura dos egípcios, os egípcios, eles cultuavam os mais variados deuses. As 10 pragas que foram dadas ali em Êxodo, na verdade, eram deuses que faziam parte do panteão egípcio. Os egípcios adoravam o leão, elefante, o deus Ra, o deus Sol, Osíris, Hathor e tantos outros. Os gregos, certamente você deve ter ouvido falar o quanto os gregos adoravam vários deuses que faziam parte do panteão grego. Zeus, Poseidon, Afrodite, que depois é tida no Novo Testamento como Diana dos Efésios, Artemis e outros deuses gregos que sempre, entre eles também havia algum tipo de rivalidade, algum tipo de disputa. Ou seja, nós temos no decorrer da história da humanidade a presença de culturas buscando servir a vários deuses. É por isso, irmãos, que Deus está usando a nação de Israel para dizer: Israel, ouça, o Senhor é único. O Senhor é o único Deus. Irmãos, aí nós vamos ter que considerar que precisamos refutar o pensamento de muitos ensinos que falam da presença de outros deuses. Aí, quando nós olhamos para o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo ele chega a dizer assim: é por esse motivo, pois, que Deus lhes deu a operação do erro para darem crédito à mentira, ou seja, buscarem e celebrarem e servirem a outros deuses que são deuses falsos. Paulo está dizendo que Deus permitiu que muitas nações, muitos povos servem a deuses falsos, e Deus, segundo aquilo que Paulo diz, permitiu que eles pudessem ser conduzidos pela operação do erro. Certamente, alguns já devem ter ouvido falar de uma doutrina chamada arianismo. Arianismo é uma doutrina, irmãos, filosófica que surgiu no século IV a.C. e que colocava em xeque alguns aspectos, dentre eles os dogmas que são definidos por Ario, que para Ario, um professor de Alexandria, ele questiona a divindade do Senhor Jesus Cristo, que por ser criado pelo Pai, seria então um semideus. Então, no arianismo, que é uma doutrina que fala sobre na verdade, mencionando aspectos da Trindade, os arianistas, eles têm Jesus não como Deus, como um semideus. E olhar para Jesus como um semideus é olhar para Jesus tal qual a mitologia grega, os mais variados deuses gregos. Portanto, irmãos, nós temos que considerar isso, que Paulo está dizendo que Deus permitiu que muitos povos fossem conduzidos conforme a operação de seus próprios erros. E sendo assim,
É preciso que nós entendamos e ratifiquemos que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Já citei aqui, Daniel capítulo 11, 32, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. E esse Deus que nós servimos, ele se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nessa manifestação dessa triunidade, desse Deus trino, há igualdade na essência. Ou seja, as três pessoas são da mesma natureza e substância, assim não há hierarquia na divindade, ou seja, uma pessoa não é mais Deus que outra, o Pai não é mais Deus que o Filho não é mais Deus que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo mais Deus que nenhum outro. Os três têm as mesmas características, a mesma substância. Também, irmãos, na Trindade nós temos que compreender que há uma unidade na inerência. O que é isso? Há uma ligação inseparável. As três pessoas são tão unidas que é impossível separar uma da outra. E a descrição que nós temos aqui para a nação de Israel, que foi exposta ao panteão dos deuses egípcios, quando eu uso a expressão panteão, é para decifrar a galeria dos tantos deuses egípcios. Deus está dizendo para a nação de Israel, e bem como diante dos egípcios, dos amonitas, dos jebuseus e tantos outros povos daquele tempo, olha, não há um outro Deus, eu sou o único Senhor. Ouça, Israel, isso. Irmãos, eu quero fazer uso dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o símbolo de fé que nós temos é a nossa confissão de fé, e bem como o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, para expressar alguns aspectos do que nós cremos sobre Deus. Quem é esse Deus Pai? Quem é esse Deus Filho? E quem é esse Deus Espírito Santo? É bom que se diga que, posterior ao período do ministério de Jesus, Jesus entrega agora uma missão aos apóstolos que vão dar sequência a todo um ensino de pregação e de pedagogia, de instrução, de didascalia, com aqueles que haveriam de conhecer o cristianismo. Após o ministério dos apóstolos, que cumpre fielmente até praticamente o primeiro século, muitos movimentos surgiram, segundo, terceiro e quarto século, falando sobre Pai, sobre Filho e sobre o Espírito Santo, e muitos deles começaram a se destoar daquilo que de fato era o que Deus queria que nós conhecêssemos, que as pessoas conhecessem acerca de Deus. E por causa disso, irmãos, Deus levantou no período da história muitos que pudessem escrever alguns credos. Por isso que a gente usa a expressão credo dos apóstolos. Lembra lá como é que ele começa? Eu creio. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É uma expressão de confissão, por conta do fato de que havia muitas heresias naquele tempo. E, amados, houve o período dos credos, e depois houve o período das confissões. O período das confissões, muito mais posterior à reforma protestante. Mas houve momentos na história onde houve concílios, concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, concílio de Nicéia, exatamente para estudar todos esses aspectos, porque havia muitos equívocos que estavam entrando no meio do povo de Deus e distorcendo a doutrina da Trindade. E aí eu quero falar sobre, inicialmente, usando duas confissões. Uma chamada confissão helvética, e outra chamada Confissão de Westminster, que é aquela que nós também defendemos. A Confissão Helvética ela foi estabelecida em 1562, cunhada na língua francesa, depois espalhada por toda a Europa, Países Baixos, com uma expressão de fé. O que essa confissão fala acerca de Deus, a primeira pessoa da Trindade? A Confissão Helvética começa dizendo assim: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso,
totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte transbordante do bem. Diz ainda a nossa confissão de fé de Westminster, nosso símbolo de fé. E se você, como um presbiteriano, não tem, ou não possui, quero recomendar que você tenha em mãos um desses símbolos de fé, que é a nossa confissão de fé de Westminster. Por exemplo, quem tem aí, eu não sei aqui quantos tem a Bíblia reformada, alguém tem a Bíblia? Então, essa Bíblia, ela tem na parte final a confissão de fé, a confissão helvética, os catecismos breve e maior, porque nós precisamos ter isso em mãos, porque isso vai concatenar as nossas convicções. E a nossa confissão de fé diz assim: sobre Deus e a Santíssima Trindade, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, Deus em si mesmo. Tem em si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. É uma expressão do que nós cremos. Quem é o nosso Deus? Quanto à segunda pessoa da Trindade, voltando, quanto à confissão belga, ela diz assim: Jesus Cristo é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito e nem criado. É o resplendor da glória, a expressão do ser de Deus. Ele é o verdadeiro e eterno Deus, todo-poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos. A confissão de fé de Westminster, composta em 1643 a 1646, na Inglaterra, lá na abadia de Westminster, onde casou a princesa Diana. Certamente você se lembra desse fato histórico. A confissão de fé quanto a Jesus, ela declara o seguinte: o Filho de Deus é a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele. As duas naturezas são inseparáveis, perfeitas e distintas. Segunda pessoa da Trindade. Jesus é coeterno com o Pai, e os gloriosos atributos de Deus Pai também pertencem ao Filho, a onisciência, a onipresença, onipotência. Contudo, Jesus, na sua humilhação, ele se esvaziou. Por isso, irmãos, de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nos traz aquela palavra preciosa do apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ser, ele abriu mão, antes a si mesmo se esvaziou, kenosis, ele se esvaziou de todo esse poder, de toda essa glória. Ele não fez uso disso, ele poderia ter feito uso constantemente de todo esse poder, mas ele se esvaziou. Mas ele, a mesma substância que o Pai. E quanto à terceira pessoa da Trindade, nós podemos afirmar, irmãos, e eu quero dizer assim, de maneira clara: o Espírito Santo não é propriedade de igreja nenhuma. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é propriedade de igreja. E aí eu quero citar, enquanto alguns pentecostais acham que é propriedade deles, e nos julgam como presbiterianos, dizendo que nós somos sorveterianos. Triste esse julgamento. E triste quando nós aceitamos esse juízo, esse julgamento. Porque o Espírito Santo não é propriedade de ninguém. João capítulo 3 fala assim: como o vento, sopra onde quer, não se sabe para onde vem e nem para onde vai, ele é livre. E alguns nos julgam, então nós ficamos até com aquele receio de falar da obra do Espírito Santo. Irmãos, não tem pessoa menor na Trindade. O Espírito Santo é Deus. Na confissão belga, diz assim: cremos e confessamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. É de igual substância, de majestade e glória, como o Pai e o Filho, e sendo o verdadeiro Deus. A confissão de fé de Westminster diz assim: o Filho de Deus é a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro Deus na mesma substância que o Pai,
E ele tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades, essências e enfermidades comuns, contudo sem pecado. E o Espírito Santo, uma referência de que ele é o próprio Deus. Vejam, irmãos, alguns perigos que nós corremos. Quantos aqui já ouviram falar de uma expressão quakers? Quakers. Eu vou ajudar você. Você já tomou alguma coisa com esse nome? Hã? Ah, tá. Agora vocês lembraram. Quakers. Aveia Quakers. Quem eram os Quakers? Foi um movimento inglês que integra a tradição carismática da espiritualidade cristã e que teve grande influência na história do cristianismo. Surgiu na Inglaterra no século XVII, por iniciativa de um homem chamado George Fox. Pregavam vida simples, valores morais, valores éticos. Porém, irmãos, eles tinham uma concepção um tanto distinta. O que esse grupo dizia? Quakers. Que você tem aí, a veia Quakers, porque eles eram um estilo de vida agrária, de fazenda, e valorizavam ética, valorizavam princípios. Porém, se declaravam cristãos. Mas olha só, o que os Quakers defendiam? Diziam eles: negamos a pessoa daquele a quem vocês chamam Cristo. E afirmamos que aqueles que esperavam serem salvos por tal Cristo, sem obras, serão condenados nessa fé. Ou seja, os Quakers se dizem cristãos, mas os Quakers estão dizendo: se você não for uma pessoa moralmente correta, se você não for uma pessoa eticamente certinha, olha, o seu Cristo não vai te salvar, não. Ou seja, os Quakers, eles desprezavam a segunda pessoa da Trindade. Thomas Watson, um pastor anglicano reformado, escrevendo sobre os Quakers, ele diz assim: os Quakers usam o nome de cristãos, mas menosprezam e renunciam a Jesus Cristo. E ele é quem está citando essa frase que os próprios Quakers disseram: negamos a pessoa daquele a quem vocês chamam Cristo, e afirmamos que aqueles que esperavam serem salvos por tal Cristo, sem obras, serão condenados nessa fé. Vocês não precisam de Jesus, desde que vocês sejam moralmente corretos, eticamente corretos, vida simples, não precisam. E até hoje os Quakers têm uma influência na religião do mundo, mas se dizem cristãos, mas negam a divindade e o poder de quem? Jesus. Irmãos, em cada 10 testemunhas de Jeová, 4 foram evangélicos. Isso aqui do Instituto Cristão de Pesquisa. Em cada 10 testemunhos de Jeová, 4 eram evangélicos. Por que esses 4 foram para lá? Por falta de doutrina. Se deixaram enredar pelo falso ensino dos TJ, Testemunha de Jeová, de que Jesus, como Filho de Deus, é visto por eles como um ser criado e não como um Deus. Eles também não creem em Jesus como Filho de Deus. Estou citando 2 grupos, os Quakers e agora Testemunho de Jeová. Terceiro grupo. Talvez você se escandalize. Certamente os jovens da igreja, talvez alguns de uma geração mais antiga, já devem ter ouvido falar de um grupo chamado Voz da Verdade. Voz da Verdade, irmãos, muito cantado, São Paulo, muito forte. Voz da Verdade tinha lá um pastor chamado Carlos Moisés, e que saía cantando. Alguém soube se eles já vieram aqui em Belo Horizonte? Voz da Verdade, década de 90, 80? Já, dona Cida, veio aí? Então, estou falando de alguma coisa que vocês estão sabendo. Voz da Verdade é o nome do grupo, mas Voz da Verdade é o nome de uma igreja.
A igreja se chama Igreja Voz da Verdade, que assimilou o nome do grupo. E que, por meio da influência do pastor Carlos Moisés, bem como do pai dele, eles passaram também a ter uma visão unicista. E essa visão unicista significa o seguinte, que eles creem que Deus se manifestou em carne e não em três pessoas. São chamados também de modalistas. Eles negam a trindade. E cantam músicas, e muitas dessas músicas eu mesmo já ouvi nas nossas igrejas. E músicas que têm uma doutrina completamente distorcida em relação àquilo que nós cremos sobre a trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E no caso desses unicistas, eles olham para Jesus, e nesse caso, a visão deles é que Jesus ora se fez Pai, ora se fez Espírito Santo. Que todas as três pessoas estão confinadas na pessoa de Jesus Cristo. Falo de um quarto grupo, Witness Lee. Geralmente tem um grupo que sai pelas cidades com um carro e tem lá um grupo chamado, uma livraria chamada Árvore da Vida. Alguém já ouviu falar? Aí os crentes vão lá para receber livros da Árvore da Vida. E que doutrinariamente, toda essa distorção doutrinária. Igreja Adventista também. Jesus não tem a mesma concepção que nós, reformados, temos em relação à trindade. Irmãos, corremos certos riscos de, ao achar que estamos pegando um gato, pegarmos uma lebre. Efésios 4, 5, irmão, diz assim, há um só Senhor, uma só fé. Se há somente um Deus, há somente uma religião, um só Senhor, uma só fé. Seria absurdo imaginar que Deus ia indicar várias religiões pelas quais seria cultuado. Deus falou, você pode me buscar em qualquer lugar desses aí, nesse pluralismo religioso. Não há outro modo ou outro caminho que nos leve aos céus, a não ser esse. Seria incongruente e inconsequente Deus apontar múltiplos caminhos para que o homem possa conhecê-lo. Conclui-se, então, que há somente um Deus. Então, há somente um a quem o homem deve agradar. Conclui-se, portanto, irmãos, esse aspecto importante que se houvesse diversos deuses, seria difícil agradá-los, pois cada um desejaria primazia na adoração. Me parece até que hoje foi tema da classe Uma Vida com Propósito, adoração. E aí Jesus vai falar para nós, em Mateus capítulo 6, 24, quando ele diz assim, ninguém pode servir dois senhores. Pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Irmãos, agradamos a Deus quando nós acatamos a sua vontade, o Deus da Bíblia. Agradamos a Deus quando fazemos a obra que Ele nos confiou e nos designou. Agradamos a Deus quando dedicamos os nossos corações a lhe dar o melhor de nossas vidas. E aí, há somente um ser infinito e por essa razão, há somente um Deus. Não pode haver dois seres infinitos. Só há um. Jeremias capítulo 23, verso de número 24, tem para nós uma informação onde o próprio Deus diz assim, diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra. Agora, irmãos, pensem na medida desse preenchimento de Deus em relação aos céus e à terra. Como dimensionar esse Deus que enche os céus e a terra? Será que tem dois deuses que fazem isso? Deuteronômio capítulo 6, 4, Deus está falando, ouve Israel, eu sou o único Senhor. Eu sou o único Senhor. Se há somente um Deus, irmãos, então não devemos orar a nenhum outro, senão a esse Deus das Escrituras. Erram os que oram aos santos, erram os que oram aos anjos,
Erram os que oram aos seres inanimados. Deus proíbe qualquer atitude de adoração dessa natureza. Portanto, é pecado invocar qualquer outro Deus além do verdadeiro Deus. Se há somente um Deus, que é sobre todos e sobre tudo, conforme Efésios 4:6, então ele deve ser amado por aquilo que ele é. Sendo assim, o nosso amor pelas coisas deve ser menos intenso. A primazia é de Deus. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Cantares, capítulo 6, verso 3. Salomão, com muita propriedade, expressa para nós, dizendo assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu não sou de dois amados. Eu sou do meu amado. Eu pertenço ao único Deus. Eu não pertenço a dois deuses. Se há somente um Deus, então vamos tomar cuidado para não criarmos outros deuses. Abra Salmos 16:4. Salmos 16:4. Irmãos, às vezes nós achamos que temas como esses são óbvios, mas, como tenho dito, muitos de nós têm falhado exatamente por conta da perda da visão da obviedade. São coisas que são óbvias, mas nós erramos exatamente quando achamos que esse óbvio está tão batido, está tão natural, e aí nós começamos a falhar em relação à nossa adoração e à nossa busca de Deus por conta disso. E é por isso que Deus sempre nos alerta nas Escrituras a estarmos olhando, observando o que Ele quer nos ensinar. Capítulo de número 16, verso 4, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não ofereçais as suas libações de sangue, e os lábios não pronunciarão o seu nome. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor, trocar a Deus por outros deuses. Nós já vimos aqui, no tocante ao livro de Jeremias, cito sempre porque falamos tanto sobre Jeremias, como Israel trocou Deus pelos Baalins, por Baal, por Astarote, por Marduk. Como Israel trocou Deus, abandonou o Senhor. E aí o salmista vai falar que, além de abandonar, ofereceu libações. O que é libação, gente? É culto. Libações, sacrifício de sangue. E os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Irmãos, Deus é um Deus ciumento, que não suportará que nós o troquemos por qualquer outro Deus que nós construamos em nossa mente. Vejam a advertência que Paulo faz. Há 3 tipos de pessoas com comportamento idólatra. Se nós observarmos aquilo que as Escrituras dizem, o primeiro tipo de pessoa que talvez precise estar atento, aqueles que fazem do prazer o seu Deus. Ele troca Deus por prazer. Dentre eles, o sono é um prazer? O sono é? É necessário. 24 horas, né? 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, para dormir, e 8 horas para que você estude, trabalhe, cuide de outras. Mas bem regrado, né? 8, 8, 8. Mas tem gente que não gosta só de 8. Gosta de, talvez, 15. Uns fazem do prazer o seu Deus. A preguiça, a comida, a bebida. Viajar é bom? Maravilha. Tem gente que só vive viajando. Descanso é bom? Tem gente que precisa descansar o tempo todo. Tem aqueles que
que gostam de drogas, maconha, cocaína, heroína, cola, barbitúrios, porque dá uma sensação de prazer, e faz uma vez, repete, vira um vício, e não consegue mais ficar sem. Tem gente que faz do sexo, da fama, do sucesso. Nós corremos um risco contemporâneo das redes sociais. Uns fazem do prazer o seu Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, 4, o apóstolo Paulo fala assim, alguns fazem do prazer um Deus. Por isso ele admitiu, muitos seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Está vendo? Ah, não, mas eu não sou idólatra, eu não abandono a Deus. Mas tudo aquilo que nós concentramos a nossa vida de tal forma que nós não tenhamos outro foco, isso passa a ser um Deus para nós. Nós criamos deuses. Segundo, outros fazem do dinheiro o seu Deus. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, vocês podem estar certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, idolatria, ídolos, latreia, em grego é culto, ganancioso, todo aquele que é imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança, não tem herança no reino de Cristo. Então Paulo está falando, irmãos, que nós podemos fazer desses aspectos objeto de culto. O avarento adora a imagem de ouro, portanto, que é idólatra. Aquilo que o homem confia é o seu Deus. Portanto, se o dinheiro tem sido o Deus para muitos, o dinheiro assume um papel de poder, de criador, de redentor, de consolador. Só fico bem se eu tiver dinheiro na conta. Dinheiro me redime a minha vida, como se fosse o redentor. O criador, é ele que me inspira para a vida. Se tal idólatra estiver em perigo, ele confia mais no dinheiro do que no cuidado de Deus. Eu já tenho dito aqui, irmãos, a vida de pastor não é fácil. Já tive momentos na vida em que a igreja não tinha condição de me pagar. E eu não tinha como pesar a igreja acerca de situações que a igreja não conseguia honrar. Mas, via de regra, irmãos, você se lembra do que o salmista fala? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós não falávamos nada com ninguém, eu e Verônica. As duas filhas pequenas, não abríamos a boca, só Deus sabia. Não ligávamos, pai, manda dinheiro para mim, pai, que eu não tenho dinheiro, que a igreja não consegue me pagar. Minha sogra, me ajuda aí, dona Vera. Minha sogra, falecida. Meu sogro. Irmão, manda. A gente falava com Deus. E via de regra, irmãos, Deus usava pessoas, não sei como, uma conexão direta com elas, e que de repente, quando me faltava leite para dar para as minhas filhas, chegava gente na minha porta, pastor, eu passei ali no mercado, não sei, deu vontade de comprar o leite. Está aqui para o senhor. Situações de necessidade. Teve um tempo que eu estava sem carro. E fazer as coisas para Deus num tempo contemporâneo, moderno, é muito difícil fazer sem carro. Aí tinha um irmão, a gente chamava ele de Mão, Alessandro, cidade de Mirassol. O irmão disse que um dia estava em São José do Rio Preto, com o carro dele, ele era um mecânico de trator, dessas máquinas pesadas, essas máquinas grandes, e ele também é grandão, aquela mão de morsa, aquela mão grandona. Alessandro,
eu sou burro mesmo. Ele contando para mim. O pastor precisando de ajuda, e eu com 2 carros na porta, eu não ajudo. De repente, irmãos, esse irmão chegou, bateu na minha porta. Pastor, eu tenho esse Passat aqui, é meio velhinho, chama ele de Pássaro Azul, só que ele tem motor de Santana. Fica com ele. O dia que eu precisar, você me devolve. Irmãos, eu fiquei com o carro 1 ano. 2 anos. 2 anos. Eu não falei com ninguém. Eu não reclamei com ninguém. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que quando a gente busca esse Deus, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas dificuldades. Ele conhece as suas necessidades. Aí você, no momento de dificuldade, troca esse Deus por outros deuses, ou então age numa incredulidade tamanha, onde você fala, Deus, eu não quero orar mais, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero mais nada, não quero ver nem pastor, nem os crentes aqui na minha casa. Quando você faz isso, você está fechando a porta. Me perdoe a expressão, burrice. Irmãos, Deus é esse Deus que sabe das nossas necessidades, só que nós temos que buscá-lo. E essa concepção da Trindade, de quem é esse Pai, de quem é o Filho, de quem é esse Espírito Santo, nos faz olhar, irmãos, que apesar de nós termos necessidades, Deus sabe quais são, e aí nós não precisamos nos curvar diante de Mamon, que é o que Jesus chama do dinheiro, em Mateus capítulo 6, verso de número 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro. É uma atribuição a uma divindade em relação ao dinheiro. Vista como um Deus que vai definir o humor, a redenção e a criação e o que vai acontecer na sua vida. E terceiro, aqueles tipos de pessoas que adoram pessoas, adoram celebridades. Aos que adoram pessoas, como disse aqui, uns fazem do prazer o seu Deus, outros fazem do dinheiro o seu Deus, outros fazem das pessoas o seu Deus, colocando-os no lugar de Deus. Irmãos, se apoiarmos a nossa confiança em algo frágil, como um vidro, ou uma cadeira, ou um sofá, que não vai nos sustentar, ele vai cair, ele não vai dar conta, ele vai quebrar. Aí eu quero dizer, o cônjuge quebra, os filhos quebram, os líderes quebram, os amigos quebram, as instituições quebram, os governos humanos quebram. Portanto, colocar a confiança nas pessoas é idolatria e um pecado de maldição, um pecado que expõe a maldição. Em Jeremias capítulo 17, 5 fala, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, apartas o seu coração do Senhor. Na Bíblia, linguagem de hoje, fala assim, quem confia nos outros, que põe a sua confiança na força dos fracos seres humanos, aqueles que colocam a sua confiança naqueles que são fracos seres humanos. Irmãos, isso é uma distorção do nosso conhecimento de Deus. Isso é uma distorção, porque há somente um poder onipotente. Caso houvesse 2 onipotentes, então deveríamos sempre esperar uma competição, e então todas as coisas entrariam em confusão. Sabemos que quem conduz uma embarcação é chamado de timoneiro. E se um navio tivesse 2 timoneiros com igual poder de decisão, os 2 sempre iriam contradizer um ao outro. Um quer navegar, o outro quer lançar âncora. E, consequentemente, o navio afundaria. A ordem e a harmonia no mundo, ou governo constante e uniforme de todas as coisas, são a clara celebração, ou a clara declaração de que há somente um onipotente, um Deus que governa tudo.
Isaías capítulo 44, verso 6, o próprio Deus diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Não há Deus. Se o Senhor é o único Deus, Ele reprova aqueles que renunciam o verdadeiro Deus, ou seja, aqueles que buscam contato com espíritos familiares, ou que buscam uma outra fonte de solução de problemas que são problemas humanos. Deus é o único Deus. Vimos o pecado do rei Saul, que no momento de adversidade vai evocar o espírito de Samuel, que na verdade é o espírito de demônios. Ao invés de buscar a Deus e esperar em Deus, como há somente um Deus, os que o servem devem ser unidos em um só corpo e adorá-lo e servi-lo. Como cristãos e servos de Deus, deveríamos ter discernimento. Por isso, o Senhor nos exorta em 1 Coríntios 1,10, quando diz assim, que da multidão dos que creram, era um só coração. Atos, capítulo de número 4, diz isso, da multidão dos que creram, eles sabiam quem era o Deus a quem eles serviam, e era um só. Não tinha um cristão ali que estava buscando um Deus de maneira distorcida. Se há um só Deus, devemos trabalhar para tornar claro o emblema de que Deus é esse nosso Deus. O Salmos 48, 14 diz assim: Deus é o nosso Deus. E eu quero crer que, como nós cantamos aqui, vários cantos de louvor e de adoração belíssimos, que nos elevam a alma, que nos aproximam, que espero que você estejamos todos nesse mesmo espírito, estamos olhando para o mesmo Deus, celebrando o mesmo Deus, que é o nosso Deus. Daí os Salmos, irmãos, quando fala desse Deus verdadeiro, que nos inspira também a sermos gratos por todos os benefícios que Ele traz a cada um de nós. E o Salmo 126 trazia aquela mensagem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Quando esse Deus restaurou a nossa sorte, a nossa vida, nós também ficamos como quem sonha, mas nós temos que experimentar o poder desse único Deus que tem o poder restaurador. E eu concluo, irmãos, sobre esta fala nesta hora. Ao conhecermos o que as Escrituras nos ensinam sobre a Trindade e sua unidade, fica para nós algumas exortações. Primeiro, creia na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, recomendo, se tiver coisa lá que fale sobre unicismo, joga fora, viu? Músicas, textos, joga fora, queima, nem dê para os outros, porque aquilo é heresia, é falso ensino, joga fora. Se não te ajudou, não vai ajudar outras pessoas e pode levar outras pessoas ao erro. Segundo, a Trindade deve ser objeto da sua fé. Objeto da sua fé. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se eu perguntar aqui, quantos de nós aqui foi batizado? Batizado? Todos? Quantos foram? Você foi batizado em nome de quem? Aí a pergunta, eles têm agido de maneira poderosa sobre a sua vida? Você tem dado ênfase a um e esquecido o outro? Onde a razão não pode atravessar a pé, a vida de fé pode nadar. E crer na Trindade, irmãos, nessa doutrina preciosa, tremenda, e que numa metáfora, numa comparação até um tanto fraca e frágil, quando olhamos para a água, nos seus três estados, sólido, líquido, gasoso. Mas ela muda a sua composição, a sua essência? Não muda. Portanto,
quando nossa razão não conseguir entender essa doutrina, é preciso que nós estejamos usando a nossa fé e nadarmos nas águas tranquilas que o Senhor permite que nós caminhemos. Não podemos ser bons cristãos sem uma firme crença na Trindade, pois podemos orar a Deus Pai, se não no nome de Cristo e pela ajuda do Espírito Santo. Quinto, devemos dar a mesma reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você se lembra o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, quando ele diz assim: não entristeçais Espírito Santo. Quando Paulo fala em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Ou quando Paulo fala, tende em vós os mesmos sentimentos que houve quem? Em Jesus. João capítulo 5, 23, diz, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O caso de Ananias e Safira, irmãos, é o caso de um casal que, chegando para os apóstolos, haviam vendido um campo e ocultaram valores dessa venda. O apóstolo Pedro chega para esse casal, em Atos, capítulo de número 3, 4. Então Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Como, pois, formaste esse desígnio no teu coração? Aí Pedro vai dizer: você não mentiu somente ao Espírito Santo, você mentiu a quem? A Deus. Olha Pedro trazendo a doutrina da Trindade, mostrando Espírito Santo, Deus, e tudo aquilo que tinha acontecido, irmãos, porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi dado como promessa daquilo que Jesus Cristo havia dito: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E cumpriu-se a promessa. Sexto, obedeça a todas as pessoas da Trindade. Obedeça ao Pai, obedeça ao Filho, obedeça ao Espírito Santo. A primeira epístola de Pedro inicia assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola de Judas, ela encerra de uma maneira sublime. Quando Judas fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Portanto, irmãos, a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, seja toda glória, honra e louvor eternamente. Amém. Creia na Trindade. Não se deixe enredar por ensinos os quais demovam da sua mente e do seu coração a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Os tempos que vivemos são tempos em que muitos ensinos têm tentado demover essa doutrina, sobretudo da inexistência de Deus, do ateísmo. E se você não tiver uma convicção profunda sobre quem é esse Deus, é bem provável que você entre nas estatísticas, talvez não dos testemunhos de Jeová, mas de outros aí que possam, de alguma forma, negar a existência e o poder do Deus a quem servimos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós nos esforcemos e nos apropriemos das verdades eternas descritas nas Escrituras que nos ensinam acerca desse nosso Deus. Amém?